O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 30 anos. O que mudou nessas 3 décadas no mercado de consumo? Confira agora na reportagem. As passagens foram compradas pela internet e no dia de embarcar de volta dos Estados Unidos, Gladys foi surpreendida. Um dos trechos sumiu do sistema da empresa aérea. A aposentada teve de passar mais alguns dias em Orlando. Na volta, não deixou barato, cobrou os direitos dela. Se eu não recorresse à justiça, eu ficaria nesse prejuízo. E a companhia continua lucrando, porque ela cobra de mim cada coisa que eu quero fazer. Mas quando chega da parte dela, ela não exerce, não me ressarce em nada. Então eu acho que nós não podemos deixar passar nada. Todos os nossos direitos nós temos que primeiro negociar com as empresas. Não tendo negociação, então nós temos que entrar na justiça, porque é importante, é uma questão de cidadania. Neste outro caso, mais um exemplo de má prestação de serviço. A consumidora pediu almoço por delivery e a comida chegou com uma surpresinha, um saco plástico. O restaurante não devolveu o dinheiro, mas deu a ela o direito de uma nova refeição. Situações assim seriam difíceis de resolver se não fosse o Código de Defesa do Consumidor. A legislação foi criada para garantir uma relação justa entre quem compra e quem vende. E hoje, o CDC completa 30 anos. Entre as principais proteções da lei estão resguardar o consumidor de propaganda enganosa e abusiva, garantir informações claras sobre os produtos, proteger as pessoas na hora de firmar um contrato, dá o direito de se arrepender de uma compra e de exigir qualidade e eficiência de serviços públicos. O Código prevê ainda órgãos de defesa, como os PROCONs, a Secretaria Nacional do Consumidor e canais de reclamações. O portal consumidor.gov.br, por exemplo, recebeu mais de 3 milhões de reclamações em 6 anos. O índice médio de solução de denúncias é de 81%. Com prazo médio de resposta de 6 dias. O canal é uma forma de resolver problemas com produtos e serviços sem a necessidade de entrar com ações na justiça. A gente sabe que nesse mundo, né, do consumo, tem grandes empresas, grandes estruturas, grandes bancas de advogados e do outro lado, geralmente um consumidor sozinho, hipossuficiente, vulnerável e que com o CDC ele conseguiu ter essa paridade, esse equilíbrio de brigar pelos seus direitos. E a gente continua falando sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, agora ao vivo pelo Skype com o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Pedro Aurélio de Queiroz. Boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde, Rafaela. É um prazer muito grande falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, né, numa data tão importante que são esses 30 anos agora da publicação do Código de Defesa do Consumidor, uma data a ser celebrada e muito importante para todos nós. Representou, sem dúvida nenhuma, um marco, mudou as relações de consumo, né? Mas ela veio antes, a aprovação veio antes do advento da internet, digamos assim, da popularização da internet. Agora, com a pandemia, isso se intensificou, as pessoas estão comprando muito via comércio eletrônico. Como o código, vocês vêm se adaptando para garantir a segurança do consumidor em meio a essa novidade no mercado? Rafael, essa é uma questão muito interessante, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é anterior não só à internet, né? Ele é anterior à própria telefonia móvel. A primeira ligação de um telefone móvel no Brasil foi feita em dezembro de 1990, ou seja, logo após a publicação do CDC. E é curioso que, logo depois, né, do CDC, eu costumo dizer que o CDC, ele, na verdade, ele foi pego no contrapé, porque tanto da revolução tecnológica, que veio posteriormente, né, como pelo surgimento da internet, da telefonia móvel, das privatizações. Então, o código ele teve que ser reinterpretado, se reinventar, né, por meio dos operadores, tanto do direito como do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né, que é integrado
tanto pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, pelas defensorias, pelos PROCONs, pelos Ministérios Públicos, né? Então, pelas associações. Então, nós temos um esforço conjunto e, nesse sentido, a Senacom tem tomado uma série de medidas, né, que se agravaram, inclusive, agora no período da pandemia, para fazer valer o Código de Defesa do Consumidor em relação ao comércio eletrônico. Então, eu destacaria aí duas frentes, que é uma frente mais preventiva e outra repressiva, né? A parceria que nós temos feito aí para implementação de algumas medidas em termos de segurança, combate à sonegação, combate à pirataria na internet, contra crimes também de propriedade intelectual e sonegação, em conjunto com o Conselho Nacional, né, de Combate à Pirataria. Conseguimos estabelecer, em conjunto com as empresas de comércio eletrônico, na verdade, um guia de boas práticas, né, uma espécie de corregulação em que a Senacom participa supervisionando essas atividades, né? Inclusive, editamos uma nota técnica sobre o tema, dizendo da importância e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à internet, né? Então, não existe dúvida quanto a esse tema. E mais recentemente, nós tivemos a publicação aí do decreto do Mercosul e as empresas vão ter que se adaptar às novas regras que estão sendo implementadas em relação ao comércio eletrônico. Agora, duas questões e uma pergunta. O consumidor ele está mais consciente dos seus direitos, está maduro em relação aos seus deveres e direitos também? E outra questão, em que nós precisamos avançar ainda mais para dar efetividade? Hoje as pessoas procuram mais o PROCON e não a Justiça. Desculpa, doutor Pedro, só um adendo aqui. As pessoas procuram a Justiça primeiro e não procuram o PROCON e acabam judicializando questões que poderiam ser evitadas, né? Mas vamos falar sobre a maturidade do consumidor. Perfeito, eu vou te responder a primeira pergunta. Com relação à maturidade do consumidor, eu acredito que hoje, né, depois de 30 anos, nós temos consumidores muito mais conscientes, mas esse é um processo contínuo, né? Porque nós temos nessa relação consumidor-fornecedor aquilo que a gente chama de assimetria de informação. Basicamente, uma diferença do acesso à informação. Então, os consumidores precisam entender o que está se passando e precisam conhecer os seus direitos, né? Então, eu acho que já evoluiu bastante, mas é um esforço muito grande da Senacom no sentido de produzir essa educação do consumidor continuamente. Isso é uma questão que é prioritária na Senacom e que objetiva justamente, né, conseguir equilibrar essa relação entre o consumidor e o fornecedor. Com relação à segunda pergunta, né, da questão do excesso de procura do judiciário, isso tem uma explicação pontual. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele estabeleceu uma nova cultura, né? E uma alteração muito grande em relação àquilo que a gente tinha antes do Código de Defesa do Consumidor. Então, foi natural, né, o conflito naquele momento, e foi até saudável para que o Código de Defesa do Consumidor se tornasse mais efetivo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele acabou estimulando o conflito para adequação às novas regras, né? Então, a procura do consumidor pelo judiciário, naquele momento, foi uma prática normal. Nesse novo momento, nós temos, na verdade, várias plataformas e vários sistemas que objetivam retirar do judiciário esse excesso de ações, né? Então, no âmbito da Senacom, nós temos o consumidor.gov, que tem sido um sucesso, na verdade, tem sido assim, a taxa de resolução tem sido próxima a 80%, que é um meio preventivo, né, de solução de conflito entre o fornecedor e o consumidor, e que tem sido assim extremamente efetivo e basicamente assim nós temos praticamente 780 mil reclamações que foram resolvidas no ano passado e basicamente 600 mil processos deixaram de ser ajuizados, o que representou uma economia muito grande, né?
600 mil processos não é pouca coisa. Doutor Pedro, isso não tem preço, é sempre bom, a gente frisa aqui, né? Vamos conciliar, conciliar é legal, é o lema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né? E o nosso tema que rende, ficaríamos um programa inteiro, mas infelizmente o tempo é curto. Fica dado o recado, consumidor.gov, lá todas as informações, não é isso, doutor Pedro? Obrigada mais uma vez pela sua participação. Perfeito, eu que agradeço. Teríamos muito mais assuntos aqui para tratar, a questão do superendividamento, né? Então, mas em outra oportunidade, tenho certeza que o faremos. Agradeço a oportunidade. Certamente. Obrigada mais uma vez.